uma hora só mostrando os piores clones de consoles de todos os tempos, com bastante humor e um tom de brincadeira para o vídeo ficar mais leve. Ainda assim, acredito que vai desbloquear muitas lembranças aí de vocês, para o bem ou para o mal. Assista até o final, deixa o like se gostar do conteúdo e comente, beleza? Bora lá! Depois do grande sucesso do Mega Drive, muitas empresas tentaram tirar uma casquinha da fama do console de 16 bits da Sega e andaram criando vários clones deles, vários mesmo, de vários tipos, formatos e capacidade. Tinha Mega Clone em tudo quanto era lugar. Mas os clonadores não estavam satisfeitos e criaram um portátil do clone do Mega Drive, era um clone do clone. E assim nasceu o Micro Drive, que é compatível com os cartuchos do Mega e tem uma tela bem minúscula para quem quiser jogar. E o mais interessante aqui são os botões, que tentaram chegar perto da perfeição, se comparado com um controle de 6 botões da Sega. Mas eu posso estar errado, hein? Esses 6 botões estão um pouquinho tortos, não estão não? É claro. No mais, é um clone perfeito. Outro console que talvez seja o maior alvo de clones é o Famicom. Tem muitos clones dele sendo fabricados até os dias de hoje em muitos lugares do mundo. Pra você ter ideia, tem até algumas empresas que patentearam o console na maior cara de pau, dizendo que eram originais deles e tal, e que não tinha nenhuma relação com a Nintendo. Os caras não têm vergonha na cara mesmo. E uma versão portátil dele era quase inevitável. Então o Famicom portátil foi criado por uma empresa asiática, que eu nem faço ideia do nome, já que tava tudo em chinês. Esse clone super original promete rodar todos os jogos que já rodavam no console da Nintendo e mais um pouco, já que também estava escrito que roda jogos como Mortal Kombat 4 e até Mortal Kombat 5, pelo menos é o que dizia no cartucho. Mas eu tenho certeza que não roda nada disso e eu tenho até minhas dúvidas se funciona um Super Mario Bros lá. O Pocket Family é um clone criado pela GameTek. E o design dele até que ficou bacana e quase engana os desavisados que pensam ser realmente um videogame da Nintendo. E ele até tem uma história interessante. Bom, a GameTek lançou um clone do console Famicom chamado NeoFami. E pouco tempo depois, os advogados da Nintendo conseguiram uma ordem judicial para que a empresa parasse de fabricar esse videogame, parasse de fabricar o clone. Mas a GameTek riu da cara dos advogados dizendo assim: "Vejo vocês no tribunal." Porque a empresa tinha certeza que após 20 anos depois do lançamento do original da Nintendo, as patentes já haviam expirado e qualquer um agora poderiam fazer uma cópia. E no final das contas, a justiça escolheu mesmo a história da GameTek, obrigando a Nintendo a deixar o portátil ser fabricado. E foi assim que o Pocket Family conseguiu ser aceito no mercado de clones e junto com seu ótimo design e tal, conseguiu vender pra caramba no ano de 2005. Esse portátil usa 3 pilhas que duram muitas horas e você ainda pode ligar ele diretamente na TV, usando a saída de áudio e vídeo. E até que para um clone a imagem e som ficaram boas na TV, segundo relatos de quem comprou esse videogame. Parece ser bom, quem comprou gostou pra caramba. Só Nintendo, né, que deve estar com raiva até hoje. E ainda falando em Nintendo, tem um clone do Nintendo 64 que não roda nenhum jogo do console de 64 bits. Ele é somente um mini NES disfarçado aí no formato de controle do Nintendo 64. O pior é que o cartucho fica embaixo do controle, então qualquer curva perigosa no seu jogo de carro ou qualquer pulo fatal com Super Mario vai fazer o jogo travar com certeza. Já não basta o cara ser enganado comprando um Super Joy achando que era o Nintendo 64 e no final era um mini NES. Você ainda tem que jogar tipo uma estátua, você não pode se mexer enquanto joga esse clone, é sacanagem, né? Claro que eu estou exagerando, não trava tanto assim, mas a probabilidade é grande, já que o cartucho não está mais em cima do console, e sim embaixo. O pior é que esse clone vendeu pra caramba e ganhou algumas variações dessa mesma mentira de sempre. É aquela história, enquanto estiver vendendo para os desinformados, os caras sempre continuarão fabricando. Pra finalizar, tem um portátil que fugiu dos padrões de clones e resolveu clonar os consoles de 16 bits. O Retro Duo RDP é um clone compatível com a maioria dos jogos de 16 bits do Super Nintendo e do Mega Drive. E ainda de bônus, né, de lambuja, roda também jogos do Nintendinho. Claro que para cada console é necessário um adaptador, que deve ser encontrado facilmente nas lojinhas originais que fabricam e vendem clones. Fora isso, roda tudo. E diferente de outros portáteis que te obrigam a gastar todas as economias comprando pilhas, esse aqui tem uma bateria que dura até 8 horas. Bom, não sei se dura 8 horas, mas estava escrito isso na caixa. E está sendo vendido no submundo da internet por $90.
Bom, 90 dólares eu achei um absurdo para um clone de portátil, mas sempre tem quem compre, né? E por isso fica a questão aí pra vocês. Tá caro ou tá barato esse clone de portátil? Comenta aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Esse Famiclone possui a carcaça semelhante à do Nintendo 64, mas por dentro é um Nintendinho mesmo. Esse console descarado é muito menor que o console da Nintendo, além do plástico de péssima qualidade. O engana trouxa aí vinha com uma pistola para você jogar aquele game da hora e um cartucho com 101 jogos. Mas se você comprar esse console achando que vai ter aquele 007 GoldenEye, já vai tirando seu cavalinho da chuva. Mesmo assim, esse dublê feioso do 64 teve uma segunda versão. O sucesso foi tão grande que lançaram o Arcade Action 2, que diferente do primeiro console, possui o número 2 na caixa, só isso. Que merda, hein? O Funtime é uma outra coisa que eles também chamam de clone, e que de Funtime mesmo não tem nada, pois se você comprar pensando que vai ter jogos de 64 nele, vai ter na verdade muita frustração. Mas o diferencial aqui é que ele tem botões de reset e power idênticos aos do Nintendo 64. Entretanto, possui apenas duas entradas DB9, semelhantes às do Nintendinho. Os joysticks são bem parecidos com os de PS1, mas com uma qualidade incrivelmente mesmo inferior. E o fio que não chegava nem a 50 centímetros, igualzinho aqueles do PlayStation. E tinha até uma pistola que, segundo a descrição na caixa, tinha mira laser e alta precisão. A única precisão aqui é que os criadores precisam ser mais criativos na hora de criar seus clones, pois desse jeito vai ser complicado enganar até mesmo algum pai desavisado na hora de comprar um videogame para o seu filho. O Mega Joy ficou muito famoso e possuía até um comercial na TV, para você ter ideia. Mas na verdade ele nem chegava a ser um console, era apenas um controle que era conectado diretamente na TV através de uma entrada de áudio e vídeo. Ele vinha acompanhado com alguns jogos na memória. Na verdade ele é mais um clone portátil do que um console, mas que no geral mesmo já caiu no esquecimento. O Game Boy é uma versão evoluída do Mega Joy, já que vinha com uma arma acoplada ao próprio controle. Na parte de trás tinha até um botão Z para usar a arma nos jogos de tiro e um analógico que servia apenas como decoração, nada mais. Um controle era ligado na TV, enquanto o controle 2 era ligado no controle 1, fazendo assim uma ligação indireta entre o Player 2 e a TV para você bater aquela jogatina em alta resolução com seus amigos. Mas o detalhe mais interessante desse Famiclone é que ele tem uma entrada de cartucho para o Nintendinho na parte traseira. Pelo jeito que essas coisas são vagabundas, é bem possível que o cartucho do NES seja bem mais pesado que esse Famiclone descarado. O Game Corner é outro NES com controle copiado do Nintendo 64 e a carcaça copiada do Dreamcast, uma mistura insana do console da Nintendo com o último console da Sega. Os joysticks tinham mais botão que um teclado de computador, e o console vinha até com um Namco Gun-Con Knockoff, também conhecido como arminha. Mas não para jogar aquele Resident Evil frenético, no máximo você jogaria um Duck Hunt e olhe lá, hein. De acordo com a descrição, o Game Corner possui um slot para cartuchos sob a tampa e um prático botão de eject. Infelizmente ou felizmente, esse console já não está mais disponível no mercado e possivelmente ninguém vai estar perdendo sono por isso, não é mesmo? Game Boy gigante que alguns anos atrás entrou no Guinness Book, o famoso livro dos recordes, por ser o maior Game Boy funcional que existia. Um estudante belga de engenharia chamado Ilhan Unal, ou alguma coisa assim, quando criou esse portátil gigante, nem imaginava que poderia entrar no livro dos recordes por ter criado a maior e mais funcional versão do Game Boy. O jovem de 21 anos primeiramente desenhou como ele queria que ficasse o console gigante lá no seu computador, e depois de um mês de trabalho conseguiu finalmente terminar o bonitão. Esse Game Boy mede 101 cm de altura, 62 cm de largura e 20 cm de profundidade. Portátil é que ele não é mesmo. O mais interessante é que o dispositivo está ligado diretamente em um Game Boy normal, que significa que você pode jogar qualquer jogo e ligar qualquer acessório nele, desde que você tenha, os cartuchos e os acessórios. Ele cuidou de tudo nos mínimos detalhes, é uma réplica perfeita do Game Boy, só que de tamanho família. Outros fãs,
inclusive os que aparecerão no vídeo, também chegaram a fazer Game Boys avantajados como esse. Mas esse garoto aí foi o único que entrou no livro dos recordes. Já que os videogames estão caros e o dinheiro está cada vez mais difícil, uma alternativa para o PS Vita é o Droid X360. Esse clone aqui de PS Vita só tem a aparência mesmo. Na verdade ele é um tablet Android com controle integrado e até roda bem alguns jogos leves, mas não chega nem perto de um PSP, quem dirá um PS Vita. E o pior é que ele não é dos mais baratos não, mesmo se você comprar numa loja totalmente segura e confiável, lá de algum quintal da China, vai pagar 112 dólares e ainda vai ganhar 3 segundos de garantia, e olhe lá. Para um tablet gamer que roda jogos leves, tá beleza, mas para um PS Vita, sinto muito tiozão, não chegou nem perto. Outro clone que pode enganar os pais desavisados na hora de comprar um portátil para o filho é o JXD. Esse aqui é a cara lavada do PS Vita, tanto no design quanto no seu tamanho, copiaram tudo. Só o peso mesmo do produto que não tem como esconder. Em comparação com o PS Vita, esse clone aqui parece até que é oco por dentro, de tão leve. Pelo menos ele tem sistema Android, né, e já vem com emuladores do Nintendo 64, Game Boy Advance e Mega Drive. Dá até pra se divertir bastante, mas se você comprar achando que era um PS Vita original, só lamento pra você. O Inlips é tão cara de pau que já fabricou o clone mesmo antes do lançamento oficial do PS Vita, é isso aí. Enquanto a Sony tinha mostrado seu mais novo portátil para o mundo e anunciado que ainda faltava um pouco de tempo para sair no mercado, uma empresa chinesa já se adiantou lançando seu mais novo clone. Que como sempre, só a aparência mudou, né? O resto é aquela ladainha de sempre. Sistema operacional Android e roda diversos emuladores, até o PS1. Mais que isso, não dá. Pelo jeito, esse produto é de péssima qualidade e em pouco tempo vai estar desmontando na sua mão. Mas ninguém pode negar a eficiência dos clonadores, né? Que conseguiram lançar um clone antes mesmo de sair o PS Vita original. Se você acha que a tela do PS Vita convencional é muito pequena para um videogame portátil, que tal comprar um Deca Vita 7? Esse sim parece um bolachão tamanho família. Mas diferente dos outros clones do vídeo, esse aqui foi criado por uma empresa japonesa chamada GameTech e funciona mesmo, né, com os jogos da Sony. Nada de Android ou ficar limitado aos emuladores. Ele tem saída HDMI, entradas USB e até é compatível com o PlayStation 3. Pode até jogar, né, usando o controle de PS3 nele. A parada aqui é chique mesmo. E dá até pra ligar na TV e jogar como se fosse um console de mesa. Mas acho que nem precisa disso, né? Olha o tamanho da tela da criança. É maior até que a TV da sala daqui de casa. O preço inicial do Deca Vita 7 era 200 dólares, e acredito que ainda esteja esse valor em sites estrangeiros. Se for pro cara comprar errado, que compre esse aqui então, né? Vai compensar muito mais. E para finalizar tem o PVI Voltre, que já vem com emuladores instalados para você jogar seus jogos antigos, e a aparência do PS Vita, para você sentir um gostinho de estar jogando o original da Sony. E como sempre, né, roda emuladores até o PS1. Depois disso, sem chance, só vai ficar na vontade mesmo. Fora que não tem como o produto ser mais vagabundo ainda. O analógico já vem frouxo para você não precisar gastar enquanto joga. E pelo jeito os botões têm comandos inteligentes, porque às vezes eles apertam até sozinhos. E outras vezes eles apertam sozinhos e não desapertam mais, você tem que desapertar manualmente. Esse clone aqui é de última geração. E você pode ter certeza em que ele já enganou muitos pais na hora de comprar um portátil para o filho. E continua enganando até hoje, porque esse videogame exclusivo da China ainda está firme e forte no submundo dos clones. Diferente dos Playstations e companhia, os clones do NES até têm uma certa qualidade e funcionam razoavelmente bem, ou pelo menos só funcionam, né? Temos aqui um Super Videogame 8 bits que é compatível com todos os jogos do NES e até tem um design próprio, feito do zero. O Super 8-bit usa vários chips do NES real, do NES verdadeiro mesmo. E tem até uma placa externa para alcançar uma taxa de compatibilidade de 99,8% de toda a biblioteca do NES e Famicom, ou seja, ele roda quase tudo mesmo. Os únicos jogos que não são compatíveis com esse clone são aqueles que foram lançados apenas no Japão, né?
que exigem um microfone no segundo controle para jogar, o resto tá liberado. Só o preço dele, né, que não agrada o bolso de ninguém. Você vai encontrar um desse hoje em dia por $150, o que é muito caro para um clone, né? Seria bom se tivesse pelo menos uma saída HDMI, né? Para você jogar em alta resolução na sua TV moderna. Aí sim seria um super videogame, mas super mesmo aqui, né? Só o nome, o resto é um PlayStation camuflado. Um clone que é até bom para os padrões dos clones do NES é o Turbo Game, que já fez a alegria de muita gente por aqui, já que esse clone era brasileiro e até tinha um bom desempenho. Na época, quem não tinha dinheiro para comprar um NES, que era caro pra burro, aliás é caro até hoje, comprava logo um Turbo Game, que era compatível com cartucho de 60 e 72 pinos. Mas o que mais chamava atenção nesse aqui eram os controles, que pareciam estar de cabeça para baixo. E eu sempre via esse controle e imaginava logo um gato mecânico. Bom, não tem aquele ditado? Se não tem cão, caça com gato? Pois é, nesse caso acontecia o seguinte: não tem NES, joga com o Turbo Game. O Brasil era especialista em fazer clones do NES, por isso você vai ver muitos outros videogames brasileiros por aqui. O Pro System 8 era uma outra maravilha moderna que prometia ser melhor que o original da Nintendo, inclusive o preço seria mais barato. Bom, a questão do preço é verdade, ele realmente era mais barato, mas melhor que o original, né, já é exagero. Mas esse Pro System 8 tinha uma vantagem, que eram os controles, que pareciam mais um painel de uma nave espacial de tantos botões que tinha. E fazia a galera pirar querendo ter um desse, ou pelo menos ter o controle, né, que era vendido também separadamente e compatível com o NES original. E a cara de pau desse aqui continuou nas próximas gerações, quando lançaram o Pro System 16, que rodava os jogos do Super Nintendo, e o Ultra System 64, que na verdade não rodava nada do Nintendo 64, né? Era outro clone do NES. Mas com essa aparência, né, com certeza enganou muitos pais na hora de comprar um videogame para os filhos. Coitado dos filhos, né? O Micro Genius é um clone tailandês feito para enganar até os gênios na hora da compra. Apesar dele ser compatível com quase todos os jogos do NES e ter um controle diferente, esse videogame é bem do vagabundinho em questão de durabilidade das peças. E os poucos que restaram, né, que resistiram todos esses anos de enganação, estão custando entre 10 e 50 dólares, dependendo do estado de conservação. É um console para se ter na coleção sim, porque o design dele ficou bem da hora. Mas na hora do play mesmo, de jogar, você descobre todas as desvantagens de quem comprou um clone. E só não chora de vergonha, né, para não admitir que queria mesmo um NES original. Geralmente os caras copiam o videogame e também copiam os nomes, né, para ficarem o mais parecido possível e enganar o maior número de pessoas possíveis na hora das vendas. Mas esse aqui quis ser um clone original, se é que existem clones originais, né? Na verdade o Dendy é só mais um clone em questão de aparência e funcionalidade, mas quis ter um nome exclusivo e diferente, né, para se destacar no mercado negro dos clones. E tem até uma logo, né, que essa sim é exclusiva, que tem um elefante andando em pé e de boné. E era tão diferente que ficou conhecida no mundo dos videogames. O marketing desse Dendy foi tão bom que aposto que qualquer pessoa só de olhar já reconhecia que aquele videogame era um Dendy original. E passava bem longe, né, porque sabia que era uma bela de uma porcaria. Esse aqui já seguiu logo a premissa do PlayStation na cara dura mesmo. Os clonadores perceberam que colocaram uma tampa no videogame que parecesse que seria um videogame de CD, mesmo não sendo, foi o que fez o sucesso, entre aspas, do PlayStation. As pessoas compravam PlayStation achando que era para pôr um CD, né? Quando abria, descobria que era cartucho. E foi pensando nisso que eles copiaram a cópia. E mesmo assim foram até mais longe que isso, porque esse videogame chamado Sunshine tem uma aparência que vai lembrar um pouco o Super Nintendo. Inclusive os controles, né, já tem as cores para enganar mesmo. A intenção deles era achar que algum tonto poderia pensar: ah, um Super Nintendo que roda CD, vamos comprar. E pelo jeito não deu muito certo, né? Porque depois que o PlayStation destruiu a infância de muita gente, a galera já ficou mais esperta e já não cai nessa conversinha não.
Bom, eu disse que apareceria mais clones brasileiros aqui, então o Dynavision não poderia ficar de fora. Quem aí nunca assistiu aquela menina ardida do SBT quase querendo enfiar um Dynavision na sua garganta? Pois é, e o pior é que deu muito certo, porque ele vendeu pra caramba, e aposto que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui já teve ou tem até hoje um Dynavision. E diferente do PlayStation, que jurava de pés juntos que o cartucho tinha 1 milhão de jogos totalmente diferentes, esse aqui já foi mais sincero, porque vinha com um cartucho de 30 jogos e outro cartucho com 64 jogos. E tinha até uma Turbo Flash Gun, que era aquela famosa arminha para jogar o Duck Hunt, que geralmente, né, era o único jogo que vinha com os clones que dava para usar ela. Agora vamos falar de um videogame tão fodástico que com certeza veio de outro mundo, né? Porque aqui no planeta Terra ninguém teve a capacidade de criar um videogame assim. O Alien Game foi fabricado pela empresa Gemini, que já é famosa por fazer umas atrocidades que depois consegue até chamar de videogame. Nesse aqui fizeram as mesmas porcarias de sempre e até disseram que vinha milhares e milhares de jogos na memória, quando na verdade vinha somente 91 jogos. Eles enganaram mesmo na cara dura, e pra cair nessa conversa fiada, né, só se você for de outro planeta, porque aqui na Terra a galera já está vacinada contra esses clones. Um videogame que só ficou conhecido por causa do seu nome é o Pegasus. Pelo jeito ele achou que poderia realmente voar aí pelo submundo dos clones, mas empacou logo no começo das vendas e foi vendido somente na Polônia, na Sérvia e na Bósnia, e já morreu por lá mesmo. Apesar de ter sido fabricado em Taiwan, como sempre, né, ninguém em Taiwan queria esse clone por lá, então mandaram logo pra Polônia e ficaram torcendo para encontrar alguém com coragem suficiente para comprar esse clone. E como não encontraram tantas pessoas tontas assim, né, então pararam logo com a produção. E pra finalizar temos o Dido 3700, que é um dos caras de pau mais caras de pau dos clones do NES. Esse aqui fez um design que lembra demais o Nintendinho original, inclusive as cores, né, lembram bastante. E por conta disso é vendido até hoje. E você até encontra um desses para vender lá no eBay por $200 na caixa, mais ou menos esse preço. Mas das antigas, né, enganou muita gente porque além de se parecer bastante com o original, também era muito caro. E por isso muitos pais desavisados foram enganados, pensando que eram realmente o NES 8 bits. Bom, pelo menos ele suporta os cartuchos do NES e é todo estilosão, bonitão, né? Resumindo, apesar de ser um clone, não é dos piores, até passa. Desde 2001 existe um evento de animes em Ohio, chamado OhioCon, e como qualquer outro evento nesse estilo, tem muitos cosplayers. E entre um Homem de Ferro aqui e um Vegeta ali, encontramos um cara vestido de Game Boy. Mas não era somente um cosplay do portátil não, esse aqui estava funcionando e qualquer um podia jogar se quisesse. Era só chegar lá, apertar Start e boa jogatina. Quando o cosplayer anônimo foi em 2009 no evento, ele usava um notebook com um emulador de Game Boy e só tinha um jogo de cada vez. Se alguém quisesse jogar outro game, só mexendo no notebook mesmo, que estava escondido debaixo da fantasia. Agora imagina só o calor que não deveria estar debaixo daquela fantasia, um notebook super quente. Até que em 2014 ele voltou com sua fantasia de Game Boy, só que mais aprimorada, com Raspberry Pi cheio de jogos que dava para escolher ali na hora mesmo, com os 2 botões gigantes. Aí sim, foi um sucesso garantido, todo mundo queria jogar nele. Só fico pensando uma coisa, e se ele encontrar um cara viciado em Tetris, por exemplo, que consegue jogar horas e horas sem perder, e de repente bater aquela dor de barriga no cosplayer? Eu que não quero estar na pele dele numa situação dessa. Fabricado a partir de 1989, o Dynavision foi o pioneiro na arte de clonar o NES no Brasil. E justiça seja feita, ajudou a popularizar o Nintendinho por essas bandas aqui. O controle tinha uma manopla, igual o controle do Atari, e o botão Select ficava lá no console. Daí então, nos anos seguintes, o Dynavision receberia inúmeras outras versões mais aperfeiçoadas, além de acessórios e até óculos 3D. Já pra que serve o óculos 3D eu não sei.
Já avisei que vai dar merda isso. Feito também pela Dynacon, o Handivision era quase um portátil. Eu digo quase porque ainda era necessário uma TV para jogar o bonitão aqui. O console tinha botão eject para os cartuchos e funcionava com 4 pilhas, transmitindo som e imagem para a televisão através de uma antena. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mesmo com essa proposta original, o Handivision não emplacou, na verdade ele empacou e foi deixado de lado. Um Famiclone com suporte apenas para cartuchos de 72 pinos, que é aquele padrão americano, foi batizado de Beat System e era preciso ter um adaptador para rodar jogos japoneses nele. Aliás, a entrada dos joysticks eram idênticos aos do Nintendinho, e até tinha uma pistola para jogos de tiro. Esse sim estava copiando mais que impressora laser. E esse é provavelmente o mais popular clone do NES aqui no Brasil. Não, nada a ver, irmão. Ao menos na década de 90. Esse Famiclone tinha um controle que lembrava o Mega Drive e a carcaça era semelhante aos do Atari 7800. Pelo jeito a Gradiente queria clonar o Atari também, mas deve ter desistido de última hora e reaproveitou todas as peças para criar o Phantom System, ou também conhecido como Famiclone. Sabe aquele famoso ditado popular? Começou comprando errado? Então, o Top Game foi a empresa da CCE nos clones do NES. E dentre outras inovações, constavam entrada para os dois padrões de cartucho, de 60 pinos e de 72 pinos. Além disso, o joystick possuía um D-pad, que era mais preciso que os direcionais em forma de círculo que tinham na época. E a CCE não parou por aí. Inspirado no Top Game, o Turbo Game nada mais foi do que uma evolução do primeiro console, tipo um Top Game 2.0. Mas merece menção especial aqui por conta de dois elementos. O curioso formato do joystick que lembrava um controle de Mega Drive, só que de cabeça para baixo, e a função Turbo, que fez a alegria de muitos apelões nos jogos de luta na época. Essa cópia do Nintendinho, fabricada pela Milmar, não se destacou entre os mais populares clones de NES, mas mesmo assim teve 3 versões ao longo dos anos. O Supercharger é mais um Famiclone que pegou carona no sucesso da Nintendo. Mais conhecido como Genie Econ, o Game Genie não foi lá um sucesso também, mas está no rol dos principais clones de NES pela seguinte peculiaridade. O console trazia um Game Genie embutido, o acessório que servia para trapacear nos games, tipo um Game Shark das antigas, sabe? Outro console similar ao Famicom e que também tinha suas peculiaridades para trapacear foi o Pro System 8. E quando eu digo similar, eu quero dizer, é uma cópia descarada do Super Famicom. É, isso mesmo, a versão japonesa do Super Nintendo. Já o controle, além da função Turbo, possuía até mesmo a função de Slow Motion. Que bom! O Polystation já é um capítulo mais recente da clonagem de NES aqui no Brasil. Tudo que se sabe sobre a procedência do aparelho é que é importado da China através do Paraguai. E eu não adicionei o console na nossa lista porque é mais batido que o quarto da Princesa Peach, mas que também trollou muita gente pelo Brasil afora e trouxe diversão para outras muitas pessoas também, pois os jogos do Nintendinho são dignos de serem relembrados por Famiclones ou não, pois é um clássico das antigas. Em vídeos anteriores aqui mesmo no canal eu falei sobre um clone de Game Boy Advance chamado GTA, que não tinha nada a ver com aquele jogo de roubar carros e tal, era só um trocadilho com o nome do console. Mas como vocês todos já devem saber, o GBA não teve só uma versão, tem o GBA normal, o GBA SP e o Game Boy Micro, e todos eles tiveram um clone descarado. Vamos começar com o mais original de todos, o Game Kids Advance, que mesmo sendo um clone portátil, é um dos poucos que dá para usar Light Gun nele e um controle também, um controle à parte. É só ligar ali na parte de trás do seu Game Kids e pronto. O único problema vai ser enxergar alguma coisa nessa tela minúscula, o que até seria um defeito, né, se os clonadores de plantão não tivessem feito uma saída de áudio e vídeo para ligar o seu Game Kids Advance na TV. A parte complicada mesmo só vai ser gostar de algum jogo dele, que mesmo vindo com um cartucho com 1 milhão de jogos, que na verdade não tem nem 10 e não sendo nenhum de terror, todos os games têm uma resolução de botar medo. Partindo para o segundo modelo do GBA, temos o GB Station Lite, que tenta simular o Game Boy SP. É, aquele que dá para abrir e fechar a tela.
Esse aqui até que passa, desde que você compre já sabendo que é um Famiclone. A luz do aparelho ficou boa, dá para ligar na TV e ainda vem com 999.999 jogos na memória. É Mario que não acaba mais. Claro que tem vários jogos diferentes, aliás é um dos poucos Famiclones que eu vi que realmente tem os jogos dos NES e funcionam muito bem. Para quem gosta de portáteis e jogos 8 bits, o GB Station Lite está de bom tamanho e por R$60, né, até que vale a pena. Como eu disse no começo, o GBA tem 3 versões, e o Game Boy Micro não poderia ficar de fora dessa clonagem descarada, pois lá em algum lugar, em algum quintal clandestino da China, foi criado o FC Pocket, um portátil feito para desagradar todo tipo de público, desde o mais desleixado até o mais minucioso. Esse vem com 472 jogos na memória, 2 botões turbos adicionais, uma tela menor ainda que os clones que vemos por aí e mais um cartucho com 128 jogos, dando aí no total de 601. A única parte ruim mesmo é que a tela dele é muito pequena, fora isso é a qualidade de todo o clone que você já conhece. Se um videogame não está vendendo muito bem, a solução mais indicada é colocar uma moça loira estampada na caixa e todos os jogadores comprarão esse console com certeza. Só que não, para um público exigente até os clones precisam ter uma certa qualidade e nesse caso o VG Pocket Max vai ficar devendo. Ele até tem uns jogos interessantes em 8 bits, uma tela bem colorida e iluminada e um design mais descolado que sola de sapato de mendigo. A intenção dele aqui era ser um clone do PSP e eles fizeram tão bem o trabalho que até a tela risca mais fácil que o PSP original. Se deixar no bolso uns 2 minutos já não dá para enxergar mais nada. Talvez o nome Pocket Max realmente quer dizer o máximo de clone do seu console. E para encerrar as clonagens de hoje, bora conhecer o VG Pocket Caplet, que é um portátil em 16 bits, tela widescreen e 50 jogos na memória. Esse aqui não chegou a clonar descaradamente algum portátil em especial, pelo menos não na sua aparência, mas quase todos os seus jogos são algum tipo de modificação dos originais. Pelo menos esse videogame aqui inovou em algumas coisas que os outros nunca pensaram em fazer. Por exemplo, ele não tem nenhum Mario na sua lista de jogos. É, isso mesmo que você ouviu. Enquanto outros clones despejam Marios e mais Marios goela abaixo dos jogadores, esse aqui deixou somente jogos diferentes aí no mundo retrô. E tem até alguns clássicos do Atari 2600 e jogos arcades. Mas os consumidores de clones ficaram tão acostumados em jogar hack runs do Mario que pelo jeito para vender bem esse portátil eles terão que colocar realmente a moça loira da capa, assim como fizeram com o Pocket Max. Se você gosta de comer bastante e jogar videogame ao mesmo tempo, o Game Boy ideal para você é o Cold Boy, que além de ser um frigobar normal que mantém a comida e a bebida sempre gelada, também proporciona horas de diversão. Essa ideia surgiu na cabeça de um rapaz chamado Daniel, também conhecido como Mod Purist, já que ele faz outras modificações de outros consoles, ele é famoso por fazer esse tipo de coisa. Assim que ficou pronto, o Daniel fez uma review do Cold Boy em seu canal no YouTube, o link está lá na descrição, caso você queira ver mais sobre o trabalho dele. Logo de cara eu apresento a vocês o Dreamcast, que obviamente é um clone do Dreamcast, mas que se encaixa no quesito melhor que o original, pois além de todas as funcionalidades que o Dreamcast tinha, como rodar os jogos normalmente, reconhecer todos os acessórios e todo tipo de compatibilidade do original, esse aqui também vinha com um display LCD embutido para você jogar onde quisesse. É um LCD estilo tinha no PlayStation 1, só que dessa vez no Dreamcast. Também já era um console desbloqueado de fábrica e rodava qualquer jogo de qualquer região do mundo. Tinha até um controle remoto que vinha junto no pacote, porque esse clone fodão tem um aplicativo especial para você rodar vídeos e arquivos MP3. E por falar em controle, os dois controles inclusos do Dreamcast para os jogadores era um prato cheio e com certeza todo mundo gostou e preferiam ter esse ao invés do Dreamcast original. Mas quem não gostou nem um pouco dessa ideia foi a Sega, que entrou na justiça para parar a venda desse console chinês, acusando de uso não autorizado dos componentes, direitos autorais e toda aquela parafernália.
e em pouco tempo ganhou a causa e proibiu a fabricação desse videogame multiuso. Mas antes de ser proibido de vez, o Dreamcast foi tão bem vendido que até hoje conseguimos encontrar algumas peças no eBay, por exemplo. Mas existem tão poucas unidades que é considerado um item raro, super raro mesmo, e caro, né? Eu dei uma pesquisada e só encontrei preços acima de R$2.000. É realmente um item de colecionador. Tem um clone que ficou muito conhecido por aqui nas antigas e muitas vezes foi o primeiro console de muitas pessoas, já que o NES era muito caro em comparação com esse aqui, aliás é muito caro ainda, né? A CCE entrou no mercado de games com o Top Game VG9000, o primeiro console nacional que tinha entradas para cartucho padrão 60 e 72 pinos, tudo em um console só. E isso chamou a atenção de muita gente, fora o preço, né, que era bem mais em conta. Daí veio o Turbo Game 1991, que tinha um controle no formato do Mega Drive, só que de cabeça para baixo, e ainda tinha a função Turbo, que acelerava os comandos. Quem já teve um desse não tem do que reclamar, aliás muitas pessoas aqui mesmo no canal já falaram que esse videogame era top de linha, e que foi o primeiro videogame que eles tiveram na vida. Claro que o original sempre é original, né? Mas o Top Game era definitivamente melhor que um Polystation, por exemplo, né? Que é um dos piores e mal feitos clones do NES. Clones de Super Nintendo não são tão comuns assim como clones do NES. E quando aparecem um ou outro por aí é a nível de Polystation para baixo. Mas em meio a tantas porcarias, um que se destacou foi o Retron, que aceita vários games e consoles diferentes. Esse aparelho roda em alta definição até 720p e tem até conectividade HDMI. E quando eu digo que ele roda vários consoles, são vários mesmo. Nintendinho, Super Nintendo, Super Famicom, Mega Drive, Game Boy Color e Game Boy Advance. Porra! Tudo isso? E vem ainda com um controle sem fio, todo no estilo próprio. O único grande problema do Retron é seu preço, né, que é um pouco salgado, cerca de R$500 mais ou menos. Mas se você tem um monte de cartuchos sobrando aí, com certeza é uma boa ter um Retron em casa. Não dá para comparar o PSP original da Sony com um clone descarado, né? E o PXP 900, como todo clone que se preze, não roda nenhum jogo do original. Mas esse aqui em especial é taxado como multiuso, já que roda jogos do NES, Super Nintendo, Famicom, Game Boy Color, Super Famicom e Mega Drive. É isso aí, um portátil retro gamer compatível com vários consoles. E apesar de ele ter só 2 GB de memória interna, dá para colocar um cartão de memória e aumentar a quantidade de jogos. E ainda tem saída para você ligar na TV e sintonizar FM, é isso mesmo. Ou você achou que ninguém mais ouvia a rádio? Você tá falando sério? Bom, o PXP não substitui o PSP da Sony, mas é um clone que se destacou para rodar jogos de vários consoles e pelo preço também, né, que está em média R$100 por aí na internet. O Arcade Game Box é um clone do Xbox 360 e claro, né, não roda nenhum jogo dele, mas se saiu bem porque roda jogos do Neo Geo e Game Boy Advance. E ainda dizem que suporta jogos do PS1 e PS2. Bom, se funciona jogos do PlayStation eu não sei, mas os joysticks deles são copiados na cara dura mesmo e se parecem muito com os controles do PS3. E melhor ainda, né, sem fio e suporta até 4 jogadores. Já que o Neo Geo tá caro e os jogos mais ainda, o Arcade Game Box pode até quebrar um galho, se ele não quebrar antes, né? Já que estamos falando de clones. Então não dá para ter certeza quanto tempo vai durar o console, mas por $70, né? Quem sabe dá para arriscar. O Wily 60 é um clone descarado do Nintendo Wii,
Mas dessa vez os clonadores até levaram um pouco a sério, porque todos os jogos desse console são de fabricação própria. Mas não são tão diferentes assim dos originais não. Já não bastava copiar o console, mas eles também copiaram os jogos. Tem todos aqueles títulos de esportes que conhecemos, só que um pouco diferentes para não dar muito na cara. Vem até alguns controles e acessórios para você se exercitar enquanto joga. E o melhor de tudo, né, é que é sem fio. Esse é o clone do Wii mais completo que existe. Tem controle sem fio e acessórios, tem jogos de fabricação própria e ainda vem com 60 games na memória. Você não precisa comprar os jogos, estão todos ali na memória. A única coisa que faltou nesse aqui é vergonha na cara na hora de criar o nome e o design, né? Pois eles podiam ter feito muito bem um videogame exclusivo, em vez de tentar, né, se parecer ou copiar o Nintendo Wii. E pra finalizar eu escolhi o Oe, que não é um PS4 nem um Xbox One. É uma mistura insana dos dois, mas com sistema Android, e por isso ele não é dos piores clones, né? Claro que todo mundo queria que rodasse jogos do PS4, ainda jogasse online de graça, mas daí é querer demais, né? Pelo menos no sistema Android dá pra rodar jogos antigos e até alguns novos. Até onde eu encontrei informações na internet, esse console só é vendido na China ou pelos sites da China. Porque se o fabricante quiser expandir seus horizontes pelo mundo, com certeza a Microsoft ou a Sony vai dar aquela freada bonita na empresa por causa dos direitos autorais. Mas alguns revendedores já têm esse console à disposição e está custando em média $70. E no kit vem o seu console fodástico e o controle, que eles garantem que o conforto na hora de jogar é idêntico ou até melhor ao Xbox One. Bom, não é um console de última geração, mas em comparação com muitos clones ruins que vemos por aí, né, até que passa. Um brasileiro chamado Wagner também resolveu criar seu próprio Game Boy gigante. Só que ele era exigente demais para querer apenas ampliar o tamanho do portátil. Ele também queria proporcionar a mesma sensação de quando estamos jogando direto do console, sem emuladores, nem nada disso. Melhor ainda, fez um Game Boy maior que daquele cara que entrou no livro dos recordes. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sobre a aparência do portátil eu nem preciso falar nada, né? Ficou impecável. Cada detalhe foi planejado minuciosamente para ficar idêntico ao Game Boy. O material usado na fabricação da carcaça toda foi MDF, aquele mesmo material que a gente usa para fazer móveis planejados. E os frisos laterais e detalhes menores foram todos polidos à mão. É, isso aí, foi tudo feito à mão. O cara é um artista. Lá dentro tem um Super Nintendo com um adaptador Super Game Boy, aquele acessório lançado pela Nintendo que permite ao console de 16 bits rodar jogos do próprio Game Boy na TV. Aliás, essa tela grande aí é uma TV de 21 polegadas que foi adaptada para encaixar perfeitamente ali e simular a tela do Game Boy. Foram 3 meses para ampliar esse portátil bonitão aí, com 130 centímetros de altura, 78 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Bem maior do que o do cara que ganhou lá no livro dos recordes, e quem sabe até melhor que o dele. Esse vídeo aí que vocês estão vendo é do canal Arena Games, e quem quiser ver mais detalhes sobre o Game Boy tamanho família, é só clicar na descrição. Todos os jogadores de videogame, obviamente, querem mais que um jogo simples, um jogo comum, querem um super game. E pensando nisso, a CCE criou o VG3000 em 1985, também conhecido como Super Game. Esse clone descarado tentava copiar o Atari 2600 em todos os aspectos, até aquele conector para antena que ficava arrebentando toda hora vinha junto com ele. Só que essa já não era a primeira tentativa da CCE de tentar trazer um clone do Atari 2600 para o Brasil. Teve outras tentativas de consoles bem parecidos com esse que até venderam mais ou menos. O problema mesmo é que tudo isso aconteceu numa época em que os computadores estavam em crescimento e ninguém mais queria jogar no Atari 2600. Todo mundo queria um PC porque era mais potente, tinha tudo quanto é tipo de jogo e ainda podia trabalhar nele. Então se ninguém já queria o Atari 2600 original, quem dirá um clone, né? Para quem não tinha dinheiro para comprar um Atari 2600 na época, até que era uma ótima aquisição, mas ainda assim é um clone descarado. Desde
Desde criança eu sempre ouço falar do personagem Rambo e suas ótimas atuações em filmes mais antigos, e ao mesmo tempo sua péssima performance nos games. Em questão de jogos, Rambo nunca se deu bem, mesmo a fama dele influenciando nas vendas e tal, o jogo acaba sendo criticado demais e odiado demais por gerações e gerações de jogadores. Eu não sei qual é a zica do Rambo, mas tudo quanto é jogo dele é ruim demais, desde os mais antigos até os mais recentes. Se fazer uma fusão de todos, não dá nenhum jogo meia boca. Só que os clonadores de plantão não estão nem aí para a reputação dos jogos do Rambo, até porque seus clones têm uma péssima reputação também. O que eles estavam de olho mesmo era na fama do personagem e de Sylvester Stallone, que era o Rambo nos filmes. E pensando nisso, eles tiveram a cara de pau de colocar o personagem Rambo com Sylvester Stallone estampado na caixa do console. Vai vendo a loucura dos caras. Vai ver, a última esperança com esse tipo de embalagem é que se você não vai comprar esse videogame pela qualidade ou pelos jogos e tal, então que compre porque você gosta do Rambo e ele está estampado na caixa, só isso, mesmo não tendo nenhum jogo do Rambo incluso. Mas mesmo assim eu acho que não vale a pena, porque o console em si é uma cópia descarada do Atari 2600, até os controles e entrada para cartuchos são idênticos, só que com uma qualidade bem inferior. Resumindo, se você tem algum apreço pelo Rambo, gosta dos filmes do Rambo, passe bem longe desse clone, nem o Rambo merece um desses. Geralmente quando terminamos um jogo ou quando perdemos todas as vidas restantes, recebemos a mensagem Game Over bem no meio da tela. Isso mostra claramente que o jogo chegou ao fim. No entanto, uma empresa de clones achou que o nome Game Over se encaixaria perfeitamente em sua mais nova cópia de console, e assim nasceu o Game Over 2600. A única diferença desse aqui com o resto dos clones desse vídeo é que o Game Over 2600 vem com 128 jogos na memória e ainda tem entrada para cartuchos compatível com os originais. O resto é a mesma ladainha de sempre, produto de curta duração, preço mais barato, controle mais obsceno do mundo e por aí vai. A única vantagem mesmo são os jogos na memória, porque o resto ainda é uma cópia bem da mal feita. Um clone curioso lançado pela empresa Milmar em 1984 aqui no Brasil é o Dactar 007, mais conhecido como Dactar Maleta. Esse provavelmente seja o clone mais luxuoso do Atari 2600 e talvez até seja melhor que o original. A carcaça do console é em forma de maleta e o console não sai de dentro dela, ela é o próprio console. Outra coisa que chamou a atenção também foi o fato dos fios do controle serem enrolados, assim como um telefone das antigas, e também ter como acessórios inclusos os controles pedal, que geralmente você é obrigado a comprar separadamente. Sem contar que a maleta tinha espaço para guardar outros acessórios, como a fonte, a caixinha RF, ainda sobrava um espacinho ali para acomodar os seus jogos. Essa maleta estava parecendo mais a sala do templo lá do Dragon Ball. Por fora tinha o tamanho normal, mas por dentro era praticamente infinito. Essa versão, por ser muito cara, não vendeu tanto assim. Eu também não encontrei exatamente quanto custava ou quantos foram vendidos na época, mas posso dizer que hoje em dia é uma peça rara de colecionador. E encontrar um desses completinho e em bom estado é mais difícil ainda. Um dos mais interessantes e diferenciados clones já lançados no Brasil é o Onix Jr., fabricado pela Microdigital, que era uma empresa já famosa por fabricar computadores nos anos 80. A ideia inicial era criar um clone do ColecoVision, aquele videogame que tinha os controles que pareciam um telefone gigante. Mas como os lucros e as vendas dos clones do Atari 2600 estavam indo muito bem, resolveram acompanhar essa onda. Só que diferente das mesmices que tinham por aí, o Onix Jr. tinha um estilo militar, com uma cor verde bem forte já para chamar a atenção de quem nunca tinha jogado videogame na vida. Até os cartuchos e propagandas do console tinha aquele estilo do exército e tal. E fala a verdade, ele era um console bonitão, né não? Foi uma pena ele ter sido lançado bem no finalzinho dos tempos de Atari 2600. E como a galera já estava de olho nos consoles da nova geração, o Onix Jr., no final das contas, se tornou uma relíquia para poucos. E para encerrar o vídeo de clones descarados, temos o primeiro da Dynavision, que não era um clone do NES. Aposto que poucos sabiam disso. Esse aqui deu as caras em 1983 e mesmo sendo um clone, tinha ótima qualidade, principalmente seus controles, que eram super reforçados e até ficaram conhecidos como os lendários controles Dynastick. Esses controles eram cobiçados na época justamente por serem mais resistentes, mais duráveis e até mais confortáveis que os controles originais do Atari 2600. Até quem tinha o videogame original sempre
sempre estava atrás de um controle desse. Naquele tempo, pelo menos, a Dynacon se preocupava muito com a qualidade dos seus produtos. Até porque antes mesmo de ter o seu próprio console, essa empresa já fazia alguns jogos que também tinham excelente qualidade. Não sei porque depois que ela começou a fabricar clones do NES, que aliás fabrica até hoje, começou a ficar mais desleixado na fabricação de clones. Vai saber, né? Antes era super fodástico, hoje é bem meia boca. Pelo menos hoje em dia a galera já está de olhos mais atentos para não errar e comprar um clone achando que é um console original. Tem uma guitarra meio Game Boy, ou um Game Boy meio guitarra, não sei direito. O melhor de tudo é que além de tocar um bom rock and roll, nos intervalos do show dá pra jogar um Game Boy bem de boa. Esse mod foi criado por um cara denominado Fibeth, e ele teve que desmontar uma guitarra completamente e recriar tudo do zero. Todo aquele corpo do instrumento teve que ser feito de novo. Ele jogou a peça original fora e foi recriando com um pedaço de madeira, até ficar do jeito que ele queria. Montou tudo, pintou e deixou tudo funcional. Só por aí já é bacana o suficiente, né? Não precisa colocar mais nada, que esse Game Boy guitarra está perfeito. Mas o criador queria mais, como ele é um guitarrista cheio das parafernálias de música, acrescentou a cereja do bolo. Como o Game Boy foi montado do lado dos captadores da guitarra, ele teve a ideia de captar o som do jogo em um dos seus pedais de efeito, podendo assim distorcer as músicas do game e até tocar junto se quiser. Olha só como ficou. Na minha opinião, essa foi a melhor ideia de modificação do Game Boy que já existiu. Você conhece o Mega Drive, certo? É claro. Errado! Esqueça tudo que você já ouviu falar a respeito do console da Sega. O verdadeiro Mega Drive é este aqui. É um Famiclone com cara de Dreamcast, mas com o nome Mega Drive 5. Resumindo, é um Nintendinho com o nome de Mega Drive e com roupas do Dreamcast. Eu não entendi o que ele falou. Um videogame originalmente da Rússia, mas que agradou muita gente pelo mundo afora por causa do seu nome e da imagem do Raiden na capa da frente e o do Kung Lao e Liu Kang na capa traseira. A tampa mesmo só serve para camuflar a entrada para o cartucho. E diferente do Game Corner, que tinha controles de Nintendo 64, esse belezão aqui vem com controles de PlayStation. É para você dar aquela diferenciada na hora de adquirir seu Famiclone nas lojas mais próximas. Dizem que a empresa que criou esse videogame exclusivo teve problemas com os advogados da Sony por causa dos joysticks. Então eles resolveram colocar esse par de chifre nos coitadinhos. Daí ficou tudo certo, pode falsificar à vontade, desde que não seja da minha marca, né? Daí tá valendo. Dream Z Plus e Dream Z Alpha Plus são clones coreanos e talvez os mais fiéis em design para o Dreamcast, porque até os joysticks aqui são cópias deste console. Mas não exatamente cópias idênticas, pois aqui as telas LCD são apenas adesivos. Você não vê nada aqui, é só um papel mesmo. O Dream Z Plus, como de costume em todos os Famiclones, vem com dois controles e uma pistola. Mas isso não é nenhuma novidade, né? O grande diferencial mesmo está no Dream Z Alpha Plus, que vem com um tipo de arcade stick. É para você sentir aquela emoção de como se estivesse jogando aquele The King of Fighters no fliperama. Só que no máximo você vai jogar um Punk Out e olhe lá. Há muita pouca informação na internet sobre esse clone do Dreamcast chamado Boy Hand, mas sabe-se que ele foi fabricado em 2004 pela empresa Techline, provavelmente lá na China também. Mas ao contrário de outros clones listados aqui, este console é all-in-one, ou seja, tem todos os jogos guardados na memória e oferece até um sistema de menu para você selecionar seus games. E reza a lenda que vem com todos os jogos existentes para o Nintendinho, mas eu ainda acho que só vem 14 jogos diferenciados e o resto é tudo Mario. Ele é basicamente um clone portátil no formato de um controle do Dreamcast. Esse último console da nossa lista foi sugerido pelo Eliezer Cardoso. Valeu, Eliezer!
Diferente dos Famiclones chineses convencionais que rodam apenas jogos do Nintendinho, o Dreamcast chega a ser super avançado e quem sabe até melhor que o próprio videogame original. Este console ganhou notoriedade por ser portátil, com tamanho menor do que o console Dreamcast de verdade e ainda ter um display LCD dobrável, para você bater aquela jogatina em qualquer lugar. Apesar de ser rotulado como um clone, este aqui é mais uma modificação do que um Famiclone em si, pois sua firmware permite jogar qualquer jogo Dreamcast de qualquer região do mundo. É verdade, ainda roda CD-ROMs, MP3 e formato de CD em vídeo. Ele tem até um controle remoto para você ter ideia. Isso chamou a atenção da SEGA, que logo entrou na justiça e conseguiu fazer com que parassem com a produção desse console super desenvolvido. Embora muitos Dreamcasts podem ser encontrados em sites como o eBay, por exemplo, a SEGA conseguiu impedir a venda desses clones devido à violação de direitos autorais. Rapaz, é melhor voltar a clonar só os jogos do NES mesmo, senão as empresas não vão gostar. Um Game Boy Color gigante que não é funcional, mas ainda assim é tão interessante quanto os outros dessa lista, é esse aí, feito pela artista Jamie, uma americana cheia das criatividades e bem dedicada do que faz. Ela cortou, mediu, colou e depois de um bom tempo conseguiu terminar o seu Game Boy Color, com todos os detalhes, entrada para cartucho, botões, direcional e até o display. Claro, tudo de papelão. Essa Jamie aí com certeza tem tempo de sobra para fazer uma coisa dessa, mas fala a verdade, ficou ou não ficou show esse Game Boy Color de papelão? Bom, geralmente os fãs que criam seus consoles não têm o costume de fazer um vídeo ou registrar suas invenções. No máximo, tiram algumas fotos. Eu aposto que tem várias criações perdidas aí pelo mundo afora, como esse Game Boy de madeira, por exemplo. Só encontrei algumas imagens dele, mas achei super interessante para mostrar para vocês. Os detalhes também são todos feitos à mão. Não tem muita informação sobre esse Game Boy, só sei que ele tem 61 centímetros de altura e ele é feito todo de madeira e totalmente funcional também. Tudo que funciona, botões, os jogos e tudo que tem direito. Deu até vontade de mandar fazer um desse pra mim, porque esse realmente se destacou entre os outros. Logo de início vamos falar de um portátil que é um prodígio, é isso aí, eu estou falando do Prodigy, que supostamente aceita cartuchos do Game Boy e segundo o fabricante tem a tela mais clara do que o original da Nintendo. A aparência lembra um pouco sim o Game Boy Advance, mas a eficiência desse clone está longe de ser um prodígio. Além do mais, ele usa 4 pilhas para funcionar, que só dura apenas algumas horas, em torno de 8 a 12 horas. O cara tem que ser um prodígio mesmo para se confundir e comprar um Prodigy no lugar do Game Boy. Um clone que ficou super famoso devido ao seu nome foi o GTA, que pegou carona aí na fama desse game. Na verdade, o portátil se chama Game Fear Admiral. E por incrível que pareça, ele roda sim jogos do GBA e também do Nintendinho 8 bits, usando um tipo de adaptador. O GTA até tentou criar um cabo áudio e vídeo para você jogar na sua TV, como se fosse um console de mesa. E a imagem ficou boa, assim, razoavelmente boa. Mas já o som ficou todo distorcido, não dá para ouvir nada, não dá para entender nada. Não é de se admirar que o GTA não tenha vendido muitas unidades, né? Já que nem funcionar ele funciona direito. Esse aqui eu não sei se é uma mistura de Golden Axe e Game Boy, ou só é vergonha na cara mesmo de quem criou. Mas o Game Axe com certeza foi feito para pegar aqueles pais desavisados na hora de comprar um videogame portátil para o seu filho. Segundo alguns vendedores no eBay, o Game Axe não gasta muita bateria e tem um brilho no display que é melhor do que o original. Bom, ele roda sim jogos do Game Boy, mas o material desse aqui, meu filho, é bem daquele vagabundinho, hein? Que garoto não ficaria feliz de ganhar um Game Boy de presente? Pois é, com certeza qualquer pessoa que gosta de jogar videogame gostaria de ganhar um portátil desse. Mas e se você ganhasse um Happy Boy, qual seria a sua reação? Meus queridos, feliz aqui mesmo só o nome desse console chinês, que só vendeu algumas unidades porque o display era maior que o original da Nintendo, mas a qualidade e compatibilidade não chegava nem aos pés. Fora que o D-pad desse aqui é todo frescurento, né, e cheio de LEDs.
Provavelmente nenhum garoto vai ficar feliz ganhando um Happy Boy. Um clone asiático lançado em 1990 foi o Fortune, que eu não tenho certeza do porquê desse nome, mas minha teoria é que os asiáticos queriam fazer fortuna, iludindo as pessoas com pouca experiência na hora de comprar um Game Boy. Ele é 100% compatível mesmo com os cartuchos da época, e até a aparência foi copiada bem na cara dura. Se o clone é bom ou ruim ou péssimo eu não sei, mas com certeza a Nintendo queria fazer fortuna se metesse um processo na época contra essa empresa. O GB Boy é tão cara de pau que copiou tanto a aparência do portátil que é quase idêntica, quanto o nome, que também se parece muito com uma abreviação de Game Boy. E o pior é que quem teve um desse não tem do que reclamar. Todos que tiveram GB Boy disseram que os botões são macios e que o material usado na fabricação desse clone é muito bom. Bom, eu não sei se é verdade, nunca tive um, mas olha você mesmo a imagem aí comparativa. Esse clone aqui já apostou logo no marketing e colocou o Donkey Kong na caixa para ver se vendia mais. E realmente vendeu mesmo. O Game Box é um clone do hardware do Game Boy Advance. Ele não usa emulação como alguns outros clones não. E em teoria isso significa que você deve obter o mesmo desempenho que você esperaria do Game Boy Advance original. E aparentemente todos os jogos funcionam mesmo nele, né? Diferente dos outros clones que tem incompatibilidade, isso aqui não funciona, aquilo ali não. Esse aqui todos os jogos funcionam. Mas infelizmente o Game Box não tem suporte para jogos do Game Boy e Game Boy Color. O que é uma verdadeira vergonha, né? Pois a capacidade de jogar qualquer título da família Game Boy é uma das coisas que torna o GBA tão atraente, tão famoso para os fãs de games retrô. Mas ninguém podia esperar muito dele, né? Afinal estamos falando de clones, então que vinha lucro. O Beatman é um clone fabricado pela mesma empresa que criou o Fortune. E aparentemente tem as mesmas características e as mesmas intenções, né? Enganar as pessoas para fazer fortuna. Aqui eles só trocaram o nome para Beatman e enviaram para a Rússia, onde lá ele é vendido como um portátil russo. E até que esse portátil é bonitão, para você ter ele na coleção. Agora para jogar algum game já é outra história, né? Já não sei se compensa não. Temos o Dr. Boy, que talvez seja um dos clones mais conhecidos por aí. Essa coisa aqui possui um sistema Famicom e tem cartuchos semelhantes ao Game Boy, que já vem até com 76 jogos. Então você pensa logo, opa, um portátil do NES 8 bits, vou jogar até enjoar, e com 76 jogos então, tô no céu. Mas na verdade não é bem assim. Só pela tela dele já parece que você está jogando aqueles minigames de feira. E curiosamente ele tem 4 botões, enquanto o Famicom só tinha 2. Então o que sobrou de botões aqui faltou de qualidade. A única vantagem desse clone é o preço, que está em torno de $15. O resto é só desgosto e arrependimento. É isso aí, família, mais uma hora de vídeo de conteúdo de games aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do acervo do canal Nostalgia dos Games. Se inscreva aí para ver os vídeos novos, comente temas que você quer ver aqui no canal e até o próximo vídeo.